Olá! Moradores de Itabaí trancam a BR-386 para tentar evitar o fechamento do posto da Polícia Rodoviária Federal. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Redação Informativo. E a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação R5, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que distribuía cocaína e crack no interior do Rio Grande do Sul. Os focos são cidades como Santa Maria, Rio Grande, Pelotas, Santa Vitória do Palmar e Chuí. Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão e 33 mandados de prisão, sendo 28 prisões preventivas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A ação contou com aproximadamente 130 policiais federais e 50 policiais militares. A operação é resultado de uma investigação que durou quase 6 meses. Além das prisões, a Justiça Estadual determinou o sequestro de 14 veículos que estavam em poder da organização criminosa. Uma parte dessa organização atuava ainda no tráfico de armas. E o utilitário Toyota Hilux placa IVJ 9657 foi furtado do estacionamento de um supermercado na Avenida Alberto Pasqualini, em Lajeado. A vítima, de 51 anos, moradora do município de Sede Nova, no norte do estado, relata que deixou o veículo no estacionamento para fazer compras durante a tarde e, quando retornou, o automóvel havia sido furtado. E um automóvel Fiat Uno que trafegava no sentido interior capital foi abordado pela polícia com placa adulterada em frente ao posto do Grupo Rodoviário da Brigada Militar de Taquari, lá no quilômetro 45 da RSC 287. Em verificação ao sistema, foi constatado que o veículo com a placa GAS 2700 de Santa Catarina, na verdade, tinha a placa IBZ 276 de Portão. Ele estava com registro de furto desde o dia 8 de novembro em São Leopoldo. Em consulta aos documentos dos ocupantes do Uno, um dos passageiros apresentou carteira de identidade com nome e fotos falsas. A polícia constatou que o homem de 33 anos é foragido do sistema prisional. O motorista, de 32 anos, cumpre prisão em regime domiciliar. Os dois e mais um passageiro foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado para o registro do flagrante e depois foram recolhidos ao presídio estadual. Os três são moradores de Porto Alegre. No automóvel, o policiamento apreendeu ainda uma bolsa com ferramentas e um aparelho celular, no qual encontraram mensagens entre eles indicando o roubo de cargas de veículos. E 2 homens foram presos pela Brigada Militar com drogas e revólver. O policiamento recebeu denúncia de que os ocupantes de uma moto preta buscariam drogas no bairro Navegantes e Encantado para vender em Roca Salles. A abordagem da motocicleta Honda CG 150, placa de Roca Salles, foi às margens da IRS 129 no bairro Lajadinho. Com o caroneiro, de 21 anos, morador de Mussum, foi encontrado um revólver calibre 32 municiado com 6 projéteis intactos e 10 buchas de cocaína escondidas na cueca, totalizando 2,3 gramas. Ele e o condutor da moto, de 20 anos, morador de Roca Salles, foram autuados em flagrante na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado e depois encaminhados ao Presídio Estadual de Encantado. E terminou às 11h05 desta quinta-feira o protesto de moradores de Itabaí, Coxilha Velha, pela manutenção da unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal em Itabaí. O encerramento aconteceu depois que o grupo conseguiu agendar para a próxima segunda-feira uma reunião com o superintendente da PRF, Gerry Adriane Dias. O organizador do manifesto, Dailon Ferronati, afirma que se a resposta da superintendência sinalizar para o fechamento do posto da PRF, o grupo vai trancar novamente a rodovia na terça-feira a partir das 8h30. A promessa é de que a paralisação dure ao menos 24 horas. Diz que se dividirão em turnos para manter a rodovia fechada. Não haverá liberação em alguns momentos, como ocorreu hoje. Mais de 100 pessoas participaram da ação. O congestionamento chegou a 10 quilômetros no local. No sentido capital interior, estima-se que foi de 5 a 6 quilômetros de engarrafamento. E no sentido contrário, foram 5 quilômetros de paralisação no trânsito. Na RSC 287, no entroncamento com a BR-386, calcula-se que foi de 2 quilômetros até quase a entrada de Taquari. A direção da Polícia Rodoviária Federal pretende fechar a unidade de Itabaí no dia 5 de janeiro. Alega que trabalha apenas um agente por turno, quando necessário, por segurança, seriam 3 policiais.
E veja agora o comentário do secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bulé. Hoje vamos falar de um tema bem pontual, que é a respeito de tributos, né? Chega o final do ano, então em janeiro começa as obrigações tributárias. Em Lajeado, basicamente, o Código Tributário Municipal, previsto na Lei 2.714 de 73, ele define então atribuições e regulamenta aí a questão tributária. Também no regulamento tributário o regulamento tributário de 1974, o decreto 1258 também disciplina alguns procedimentos. O sistema tributário municipal, então, ele é constituído basicamente de impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então esses são os 3 tributos que a gente vai falar no decorrer das próximas semanas. Então hoje vamos elencar um tema importante, que é o IPTU. Ele está definido então no Código Tributário, como eu já falei, e a alíquota do imposto de IPTU em Lajeado é 1% sobre o valor venal. Isso é importante enfatizar. Esta alíquota tem um parágrafo único que define-se que esta alíquota também poderá ser majorada em 25% em alguns casos. Por exemplo, no caso de terrenos sem pavimentação ou sem construção de muro, tá? Então poderá ser majorada. Também no caso de terrenos sem construção de passeio, calçadas, e também na situação de imóveis considerados sujos, ou seja, não aqueles que têm horta, enfim, pomar. Isso não significa que está sujo o terreno, mas as demais situações então se aplicaria então essa majoração. O fato gerador do imposto sobre propriedade predial urbana, então, é exatamente o domínio, a própria propriedade sobre o imóvel, ou a posse de prédios situados na área urbana, ou, no caso, urbanizável do município de Lajeado. O disposto do artigo 16 e 17 também consta essa previsão, né? É importante que se citar esses artigos. No artigo 19, a base de cálculo sobre o imposto de propriedade predial urbana, como foi dito, é o próprio valor venal do imóvel. Isso é uma situação que acaba gerando conflitos de interpretação, mas é o valor venal do imóvel. Obviamente, convalidado pela Secretaria da Fazenda, né? Então, às vezes o pessoal coloca o valor venal muito baixo no intuito de pagar imposto menor, mas a Secretaria da Fazenda acaba, então, mudando então, o valor para fins de ITBI. O importante é enfatizar que a soma dos valores do imposto IPTU é a soma do terreno e também a construção do imóvel. Isso é bem importante dizer. Não é só o valor do terreno. Se tu constrói uma casa, então que vai majorar, então vai aumentar o valor venal, acaba o imposto incidindo também sobre esses 2 itens. A alíquota do imposto também, previsto no artigo 20, também é calculada de forma que 25% quando o imóvel é utilizado exclusivamente sobre a residência, ou melhor, explicando melhor. Quando o terreno possuir então uma construção, ele não vai pagar 1%, ele paga 0,25%, ok? Ficou claro? No caso, e essa residência, essa construção tem que ser para propriedade do próprio dono do imóvel. Então aí ele vai pagar 0,25. Na hipótese de eu ter mais de um imóvel, ou o meu imóvel for destinado para uma outra finalidade e não para residência, eu vou pagar 0,375 de imposto predial urbano, IPTU. Em Lajeado, então, importante lembrar, em Lajeado este ano nós vamos encaminhar os carnês de IPTU direto às residências. A novidade basicamente permanece, a exemplo do que foi o ano passado, que os carnês do IPTU vão já estar com os boletos de pagamento
já para pagamento parcelado, diferente do que acontecia em anos anteriores. Então, o carnê do IPTU, ao ser entregue pelos Correios, vai constar as formas de pagamento. O contribuinte, então, vai poder optar pelo pagamento à vista ou a prazo. Esta previsão está na lei recente que foi aprovada, 9.668 de 2014. Quando for à vista, o pagamento antecipado, se for pago até dia 27 de fevereiro, esta é a novidade, até 27 de fevereiro vai ter 15% de desconto. Tá? Então, o contribuinte que optar por pagar o IPTU até 31 de março vai obter 7,5%. E também mais um desconto de 5% para quem pagar até 30 de abril de 2015. Quem não puder pagar antecipado e não quiser aproveitar o desconto do IPTU, pode pagar no vencimento, que é 29 de maio de 2015, aí sem desconto. Então, isso é importante lembrar, que os boletos para pagamento parcelado vão já estar anexos nos carnês de lajeado. Isso é bem importante, é uma informação que foi nos passada. E o valor mínimo para pagamento desse boleto é R$50, ok? Então, basicamente, as novidades e a forma de aplicação do IPTU de lajeado é esta. Na próxima semana, então, a gente vai continuar com o tema, que tem mais assuntos que tem a ver com o IPTU. Muito obrigado. Obrigado, secretário. A oposição apresenta relatório alternativo da CPI da Petrobras. Saiba mais com a repórter Glauciene Lara. O relator alterou o texto apresentado na semana passada. Pede o indiciamento de 52 pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e participação em organização criminosa. Entre elas, o doleiro Alberto Youssef, a contadora dele, Meire Posa, e os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Nestor Cerveró. O deputado Marco Maia voltou atrás e reconheceu que foi um mau negócio a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Disse que se baseou num parecer da Controladoria Geral da União, divulgado esta semana. Estamos, portanto, mudando o relatório no que diz respeito à Pasadena e admitindo aqui que, de fato, houve um potencial prejuízo na ordem de 561 milhões de dólares. A oposição não ficou satisfeita com as mudanças e apresentou um relatório paralelo. O documento aponta o desvio de 12 bilhões e meio de reais em contratos da Petrobras nos últimos 10 anos. Indica a participação de empreiteiras, funcionários e diretores da estatal e políticos, a maioria do PT, PP e PMDB. O texto pede o indiciamento de 61 pessoas, entre elas o deputado cassado André Vargas, os deputados Luiz Argolo e Mário Negromonte e o tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Também pede que outras 36 sejam investigadas. Na lista estão os senadores petistas Gleice Hoffmann e Humberto Costa, Fernando Collor, do PTB, e o ex-senador tucano Sérgio Guerra, que morreu em março. A instauração do inquérito é fundamental para apurarmos a existência ou não do crime, mas é evidente que até o presente momento os indícios que existem é para a instauração do inquérito e não para condenar ou pré-julgar quem quer que seja. O que nós temos em relação aos polícias são informações de jornal, vazamentos de informações que não se confirmaram porque nós não tivemos acesso à delação premiada. O texto também pede a saída imediata de Graça Foster da presidência da Petrobras e o indiciamento dela por mentir à CPI mista. Em 11 de junho do corrente ano, reafirmou que não houve irregularidades na contratação da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, fato sobre o qual ela efetivamente, por tudo que se disse aqui, tinha prévio conhecimento. Nós não podemos ser irresponsáveis de imputar responsabilidades à presidenta da Petrobras que ela não tem. Ela não apareceu, não esteve em nenhum momento, em nenhuma investigação, seja ela na Polícia Federal, no Ministério Público, ou até mesmo nos documentos que nós recebemos na CPMI, envolvida em qualquer tipo de esquema ou de corrupção na Petrobras. Aliás, a Petrobras tomou medidas. Quanto à compra de Pasadena, o relatório pede que sejam processados a diretoria executiva, os conselhos fiscal e administrativo da Petrobras, na época presidido por Dilma Rousseff. Pede ainda mais investigações
para apurar se o Palácio do Planalto tem relação com o esquema de corrupção na estatal e recomenda nova CPI no ano que vem. O relatório apresentado hoje pelas oposições na CPMI da Petrobras, pelo deputado Carlos Sampaio, ele supre uma enorme lacuna deixada pelo relatório oficial. Eu vou discutir, talvez ainda durante o dia de hoje com o Carlos Sampaio, ver o que ele pretende, qual é o que ele gostaria de ver incluído no relatório, e se houver entendimento, acordo, nós podemos com tranquilidade incluir ou complementar o nosso relatório. Agora, Glauciane Lara traz informações sobre a aprovação do Código do Processo Civil no plenário do Senado. O texto aprovado vai substituir a legislação atual, que já tem mais de 40 anos. É o primeiro Código de Processo Civil elaborado num regime democrático. Nós estamos construindo o monumento legislativo, um Código de Processo Civil cidadão. Foram mais de 100 audiências públicas, 60 mil e-mails coletados pela Comissão de Juristas, mais de 200 de contribuições da academia. O ministro do Supremo, Luiz Fux, também veio ao Senado. Ele presidiu a comissão de juristas que elaborou o texto em 2009. Segundo o ministro, o novo CPC vai reduzir o tempo dos processos pela metade. Há processos que levam 5 anos, processos que levam 10 anos. Então, evidentemente que esse código vai trazer instrumentos capazes de nós agilizarmos a prestação da justiça em todas as instâncias. O texto, que promete tornar a justiça mais ágil, propõe a redução de recursos, estimula a solução de conflitos por meio da conciliação e cria o incidente de demandas repetitivas. A primeira ação que chegar no tribunal, o tribunal instala o incidente e, enquanto ele discute o direito a ser aplicado, ficam suspensas as ações que estão tramitando. E depois que ele decidir sobre o direito a ser aplicado, ele será aplicado a todas as ações em andamento. Depois da palavra do Congresso, o novo Código de Processo Civil precisa da assinatura da presidente Dilma Rousseff para virar lei e entra em vigor 1 ano após ser sancionado. Decoradas e variadas de produtos, as lojas de Estrela estão de portas abertas até mais tarde para receber os consumidores. A Câmara de Comércio, Indústrias e Serviços de Estrela, Cassis, ampliou o atendimento em alguns dias para até as 9 da noite, para que as pessoas aproveitem os horários especiais e façam compras no período. O vice-presidente do Comércio, Renan José Borelli, destaca que há horários diferenciados e a opção por estendê-los no turno noturno é para facilitar o acesso dos clientes às aquisições natalinas. O incremento na economia de Estrela em relação ao mesmo período do ano passado está projetado em 10%. O vice-presidente do Comércio informa que a procura por roupas aparece no topo do ranking. E os trabalhadores de comércio de bens, serviços e turismo de Lajeado e da região podem se inscrever para as férias imperdíveis Sesc Gramado. O pacote promovido pelo Sistema Fecomércio RS Sesc acontece de 1º a 6 de fevereiro de 2015 e é destinado a comerciários com cartão Sesc. No roteiro de viagem está incluso passeio em Gramado, Canela e Nova Petrópolis, 5 dias de hospedagem no Hotel Sesc Gramado, com pensão completa, além de transporte e um tour Raízes Coloniais em Gramado. As vagas são limitadas. O Sesc possui ainda o turismo social, que oferta pacotes turísticos para todo o país ao longo do ano. Mais informações sobre as atrações da cidade podem ser obtidas no Sesc Lajeado, na Rua Silva Jardim 135, ou pelo telefone 3714-2266, também pelo site www.sesc-rs.com.br. A Secretaria de Esportes e Lazer de Estrela promove na quinta-feira, dia 27, a segunda edição da Caminhada pela Vida. O encontro dessa vez será noturno, visa reforçar a luta contra o câncer e pretende atrair entre 700 a 1.000 pessoas ao Parque Princesa do Vale. A Secretaria mobiliza entidades e empresas para participar da atividade e chamar a atenção para os hábitos saudáveis e manter uma atitude de prevenção contra o tumor. O evento é feito em parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Estrela, que já vendeu cerca de 400 camisetas referentes ao evento, o que demonstra o engajamento comunitário vinculado a uma causa de relevância nacional. Escolas, entidades e instituições devem participar da Caminhada pela Vida.
A luta contra o câncer deve estar representada por alunos, professores, servidores públicos e profissionais liberais que irão até o parque fazer a sua caminhada simbólica. Não é preciso andar 6 horas ininterruptas. Meia hora ou 15 minutos já demonstra o engajamento pela vida. O Parcão também receberá a estrutura da Secretaria da Saúde, que estará lá no dia com ambulância e fornecendo panfletos explicativos. E com o apoio do governo de Lajeado, o ginásio Nelson Branquer cedia na sexta-feira, dia 21, o Fórum de Tribos. O evento é organizado pela Unidade Vales do Taquari e Rio Pardo da ONG Parceiros Voluntários e terá início à 13h. A recepção terá paraquedas, boneco reciclinho e tribeiros de Lajeado, com sombras ajudando na indicação dos lugares para o público. Após o pronunciamento de autoridades, as atividades ficam a cargo do Instituto Palavrações. Apresentações das tribos, dinâmica com balões por meio do projeto Geração V e também visitação ao trabalho das tribos. E a Emater, em parceria com a Prefeitura de Roca Salles, realiza na próxima sexta-feira, no CTG Tropeiros da Amizade, a 3ª edição do Seminário Regional de Piscicultura. O evento, com início previsto para as 8 horas, terá o tema As Oportunidades da Piscicultura nos Vales do Taquari e Caí. Na ocasião, serão realizadas palestras, mesas redondas e relato de experiências. De acordo com o técnico em agropecuária da Emater, Deoclésio Piccoli, o seminário, que deverá reunir cerca de 400 pessoas, faz parte da programação alusiva aos 60 anos de emancipação política do município, que será celebrado no dia 18 de dezembro. A atividade tem apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e da Associação Roca Salense de Piscicultura. Mais informações podem ser obtidas no escritório da Emater de Roca Salles ou pelo telefone 3753-2367. E veja agora mais informações úteis da região com Oswaldo Carlos Van Leeuwen. O prefeito municipal de Estrela torna público que no dia 3 de dezembro, às 9 horas, no Salão Nobre da Prefeitura, serão recebidos os envelopes, proposta e documentação visando contratação de empresa especializada em monitoramento eletrônico e computadores de alarmes via telefônica. Maiores informações pelo fone 51 3981 1025. Ainda o prefeito municipal de Estrela está tornando pública a alteração da data de abertura da licitação que trata do leilão de materiais recicláveis da usina de tratamento do lixo do município. A data de abertura passa a ser o dia 5 de dezembro próximo, no mesmo horário e local. O presidente da Câmara Municipal de Sério está levando ao conhecimento dos interessados que foi alterada a data para o dia 26 de novembro, às 14 horas, a abertura dos lances que trata da aquisição de mobiliário para aquela Casa Legislativa. O município de Boqueirão do Leão torna público que às 9 horas de amanhã, junto à sede da Prefeitura Municipal, serão recebidos e abertos os envelopes relativos à licitação da modalidade de pregão presencial, que tem por objetivo a aquisição de um trator agrícola. Maiores informações na própria Prefeitura. Por meio de decreto, o governo de Lajeado estabeleceu ponto facultativo nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, logo após os feriados de Natal e Ano Novo. Para compensar a falta nesses dias, os servidores iniciaram na segunda-feira uma jornada com acréscimo de 30 minutos ao dia. A compensação se dará também de 18 a 20 e de 24 a 27 de novembro. Em dezembro, a compensação será feita de 1º a 4 do mês, de 8 a 11, de 15 a 18 e nos dias 22, 23, 29 e 30. O expediente externo de atendimento ao público não será alterado durante a compensação das horas. As secretarias de Obra e Serviços Urbanos e Agricultura e Urbanismo, trabalhando em turno único, compensarão 6 horas no dia 29 de novembro e outras 6 horas no dia 6 de dezembro, podendo haver alteração de data em caso de mau tempo.
Os postos de saúde também adotarão ponto facultativo, ficando a UPA à disposição 24 horas para o atendimento no dia 26 de dezembro e 2 de janeiro. As escolas municipais obedecerão um calendário próprio. Veja como será esta quarta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com as informações do clima para o Vale do Taquari e o Rio Grande do Sul. E nesta quarta-feira, uma grande área de instabilidade se espalha pelo estado. Ao longo do dia, o número de nuvens aumenta e próximo do meio-dia deve estar chovendo em todas as regiões. É nesse horário que também a meteorologia prevê os volumes mais significativos de chuva, tanto no estado quanto aqui na região. Mas mesmo com chuva, vai continuar quente nesta quarta-feira. As máximas devem alcançar os 32 graus em algumas regiões do estado. Mas vamos ver como fica o clima aqui no Vale do Taquari, na nossa região. Em Lajeado, o dia começa instável e a chuva deve chegar por volta do meio-dia. A mínima prevista para essa quarta-feira será de 19 graus e a máxima 30 graus à tarde. Vai ter chuva e calor nesta quarta-feira em Lajeado. Em Arroio do Meio, o dia já começa com chuva e ao longo do dia essa instabilidade deve se manter. A mínima prevista para Arroio do Meio será de 17 graus e a máxima não deve ultrapassar os 30 graus nesta quarta-feira em Arroio do Meio. Esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. A gente volta na próxima edição do programa e eu, é claro, espero por você. Até lá! Obrigado, Rodrigo. E no próximo dia 25, o Senac Lajeado irá realizar o lançamento da pós-graduação presencial em liderança, coaching e gestão de pessoas. A atividade contará com a palestra do mestre em educação e doutorando em educação, Augusto Nietzsche Teixeira, e é indicada para todos os interessados em pós-graduação. Para participar do evento, é necessário realizar inscrições prévias através do site www.senac.com.br/lajeado e entregar 1 quilo de alimento não perecível no dia do evento. A administração de Lajeado, através da Unidade Básica de Saúde do bairro Santo Antônio e do programa Primeira Infância Melhor, realiza sábado a Festa da Criança. O evento acontece na Escola Municipal de Ensino Fundamental Oscar Carnal, das 9 da manhã até as 2 da tarde. A festa era para ter acontecido em outubro, mas devido ao mau tempo não foi possível a realização. Aproximadamente 150 meninos e meninas dos bairros Santo Antônio, Conservas e Morro 25 irão participar. Este foi o Redação Informativa desta terça-feira, 18 de novembro. Na sequência, você acompanha o Papo de Boleiro. Nós retornamos em edição inédita amanhã às 6h30. A nossa programação você também acompanha no www.tvinformativo.com.br.